Fala pessoal, bom, vocês já estão acostumados a ver as minhas dicas de filme toda sexta-feira, ali final de semana. Sempre trago uma dica de filme legal que pode trazer alguma lição importante aí para quem quer ser trader ou lidar melhor com os investimentos. Mas nesse tempo eu assisti vários filmes e alguns deles não são tão bons, ou melhor, são grandes furadas. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco das antidicas de filme, ou seja, aqueles filmes que você nem perde seu tempo para ver, que não vai te agregar absolutamente nada, não vai valer nem o seu tempo ali na frente da televisão. Bom, uma das antidicas é o Masters of the Universe. É um filme, um nome super pomposo, e o tema do filme é até interessante. Ele entrevista um ex-broker do Deutsche Bank que passou justamente antes e durante a crise do subprime na Europa. Então, o filme gira em torno ali das confusões, dos esquemas que rolavam no sistema bancário europeu, que depois envolveu o Deutsche em alguns escândalos e tudo mais. Então, era um filme que tinha tudo para ser bem legal. Você tem aquela visão insider de quem está ali justamente no meio de todos os esquemas. E por que o filme é grande furada? Primeiro, o entrevistado do filme é um cara chato pra caramba. Ele fala no mesmo tom de voz o tempo inteiro. É um filme muito arrastado. De novo, é um tema que ele poderia trazer vários insights interessantes, e no final ele fica só falando de fofoquinha e não traz nada de enriquecedor. É um filme muito lento, muitas tomadas longas, mostra um prédio vazio e o cara vai sendo entrevistado de uma maneira muito chata. No final das contas, só eu dormi umas 4 ou 5 vezes tentando assistir o filme até o final. Não recomendo. A outra antidica é o Hank, 5 Years from the Brink. Para quem não conhece, Hank Paulson foi o secretário de Tesouro americano durante a crise do subprime em 2008, e ele era ex-CEO do Goldman Sachs. Então era um cara muito grande no mercado financeiro e que estava ali capitaneando o governo americano ao longo da crise. Ao longo da crise ele foi muito criticado pelas atitudes que ele tomou e pelas que ele deixou de tomar. E esse documentário ele foi bancado por ele como uma resposta a essas críticas. E por que o filme é uma grande furada? Primeiro, é um filme bancado por ele para dar uma resposta para ele, ou seja, um documentário chapa branca. Ele não tem a menor preocupação em mostrar o outro lado. É uma série de desculpas esfarrapadas que ele vai dando, vai tentando alegar que ele fez o melhor possível, mas o pior, o filme passa e ele não mostra nenhuma evidência do que ele realmente fez ou que ele deixou de fazer seriam as melhores escolhas. Ou seja, é um filme também muito vazio, agrega muito pouco, e no final das contas você vê que foi só mais uma forma de tentar se explicar do que aconteceu, das atitudes que ele tomou, e no final deu no que deu. Outra antidica de filme é Crypto. Esse já é um filme de ficção, não é documentário. Um analista de compliance de um grande banco de Nova York descobre alguns esquemas acontecendo numa agência do interior do estado, e ele é enviado para investigar. Chegando lá, rolam umas tretas de família, e aí a história vai se desenrolando, como o próprio nome diz, envolvendo aí as criptomoedas. E por que o filme é uma furada? Primeiro que o filme é uma grande mistureba. Começa com um analista de compliance, uma fraude bancária, máfia russa, envolve com questão de pai, ex-combatente da guerra do Afeganistão. É uma confusão danada e no final tudo é resolvido na bala. Já dei o spoiler do final do filme, mas é um filme muito louco. Foi um dos filmes mais nonsense que eu já vi nos últimos tempos, e eu vou te falar, nem engraçado não é. Então é outro que eu acho que é uma furada, não perca seu tempo. Uma outra antidica de filme é o Capitalismo, uma história de amor. O famoso documentarista Michael Moore, ficou famoso por Tiros em Columbine, Fahrenheit 9/11, ele dessa vez mira suas câmeras aí para a questão do capitalismo, para a decadência do capitalismo norte-americano. E por que o filme é uma furada? A questão do capitalismo norte-americano tem várias críticas, sobre o capitalismo de compadrio, você auxiliar alguns setores em detrimento de outros, mas ele ali força muito a mão. Ele carrega muito nas tintas, faz um grande dramalhão, pega ali aquelas pessoas mais desprovidas e transforma um caos, faz uma grande encenação para deixar a coisa bem dramática. Além de ser um filme repetitivo, para quem já viu outros documentários do Michael Moore, parece uma grande repetição de tudo que ele já fez,
principalmente naquela questão de tentar entrevistar grandes figuras, políticos e empresários. Aí fica naquela metade do filme, ele passa tentando falar com o cara e não consegue. Enfim, é mais do mesmo. E no final te agrega muito pouco. Então é outro filme que eu recomendo você ficar longe dele. Tem muita coisa melhor aí para assistir do que esse filme. E aí, gostou? Já sabe o que não ver nesse final de semana, né? Te vejo na próxima. Um abraço.